Olá, estamos no ar e eu já começo fazendo uma pergunta para você. Quando você estudava na época do colégio, ou para você que ainda estuda, qual é ou qual era o seu professor predileto? Vamos lá as opções: matemática, português, geografia ou seria de artes? No dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor. Confere essa reportagem aí. No dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor. Equipamento cultural da Prefeitura de Fortaleza, a Vila das Artes conta com diversos profissionais que atuam nas escolas de audiovisual, dança, circo, teatro e arte e cultura digital, formando anualmente diversos alunos de Fortaleza. Ser professor é ter a oportunidade de aprender, é ter a oportunidade de vivenciar, é ter a oportunidade de ensinar, é ter a oportunidade de ser ensinado e ter a oportunidade de sempre ser pesquisador, porque professor é um eterno pesquisador. Estou como professor de teatro do Vila das Artes e durante esses 2 anos eu tive a oportunidade de vivenciar espetáculos maravilhosos com crianças e desenvolver trabalhos lindos. E nessa hora eu me vejo que a trajetória difícil que é se formar como professor, desenvolver trabalhos como professor, teve um grande êxito. Nessa minha trajetória, há alguns anos, de 2017 para cá, eu venho sendo professor da Vila das Artes, né? Da Escola Pública de Dança. Então, para mim, é um ganho imenso, assim, porque lá eu consigo desenvolver da maneira mais sublime, vamos dizer assim, o meu processo de pesquisa em danças urbanas, o meu processo de pesquisa muito nas danças na dança hip hop dance, também como na cultura house, na dança house, que é o que eu venho me especializando em alguns anos, né? A Vila das Artes é um lugar de formação, difusão, pesquisa e produção em diversas linguagens. A escola oferece cursos em variados formatos e atividades que atendem os mais diversos públicos. É um prazer e uma grande responsabilidade fazer parte dessa equipe, onde nós recebemos crianças e adolescentes de toda Fortaleza e também da região metropolitana e acolhemos essas pessoas nesse processo de ensino e aprendizagem em dança por 6 anos. É um curso de formação que dura 6 anos. É um desafio poder estar junto desses processos. Também é um processo para mim, enquanto educadora, enquanto artista, essa convivência, esses afetos que também me chegam e me transformam. A educação nada mais é do que uma forma de transformar o mundo, né? De se perceber, de ler esse mundo e de transformar. Então, o meu sincero agradecimento a todos os professores que passaram pela minha vida e que transformaram a minha vida para que eu conseguisse me ver nesses professores e escolhesse ser uma educadora, né? Escolhesse essa visão de mundo, essa filosofia de vida que é ser uma professora. Parabéns, que legal, né? E a gente está recebendo uma professora aqui, a Dandara Matos. Ela é professora de dança da Escola Vila das Artes. E a Mileide Flores, a diretora do Vila das Artes. Nosso papo é sobre os cursos oferecidos pela escola em vários campos artísticos. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui desde já no Notícias de Fortaleza. Sempre bom a gente falar de uma profissão tão importante, né, que faz refletir tanto o futuro do país, do mundo, na formação. Eu até brinquei, entre aspas, no início, falando de professor de matemática, de geografia, de português, que geralmente são os mais lembrados, né? Muitas vezes, eu tive um professor de geografia, de matemática, por ser uma matéria que nem todo mundo tem uma intimidade, né? Agora, professora de arte, né? Que é o seu caso, né, Dandara? Exato. Você ensina o quê? Eu ensino dança clássica. Tipo balé, por Isso, exemplo? balé clássico, exatamente. Ah, que legal. Você é formação. bailarina, formada, Exato. ensina e que legal, Isso, bacana. formada também em educação física, né? Que Sim. a partir do momento que eu me formei em educação física, eu tive assim outra visão de como dar aula, porque afinal de contas a gente está moldando o corpo de uma criança, de um adolescente, não pode sair fazendo qualquer coisa. É, claro, é um ponto importante, porque muitas pessoas acham que, vou dar um exemplo simples do cotidiano, vou para a academia malhar, né, treinar.
acha que não precisa do professor de educação física na sala para estar orientando, qualquer movimento incorreto pode ser prejudicial. Exatamente. No seu caso, dança clássica. Agora eu quero saber para você, nesse dia tão especial, parabéns, né? Obrigada. Dia do professor, 15 de outubro. O que é que significa para você ser uma professora, mas não só isso, de arte, de dança especificamente? É maravilhoso, né? Desafiador, porém muito gratificante. Né? Ser professor já é um desafio. Em tempos de pandemia, então, os desafios ficaram ainda maiores. Mas é muito motivante a gente conseguir transformar o aluno, porque a gente ensina, né, o ensino da arte, sobretudo lá na Vila das Artes, é para além das aquisições técnicas, para além do virtuosismo, para além da performance no palco, né? A gente procura plantar uma sementinha ali para ver florescer um pouco mais tarde, né? A gente transforma de fato, ou tenta, né, a vida desses alunos e dessas famílias, que a gente costuma dizer que lá na Vila não é só o aluno, né? A gente tem a família toda ali com a gente. Imagina, é um convívio muito grande, então bom, de ensinamento, de aprendizado, Exato, né? costumo Professor dizer ensina, isso. mas aprende também, Exato, né, eu costumo Dandara? dizer isso, que não é só ensinar, né? É uma troca. A gente ensina, mas a gente aprende muito. Inclusive, em tempos de pandemia, eu tenho aprendido mais ainda. Né? Imagina, a gente pode até conversar mais sobre isso também, né? Mas, na verdade, vou já chegar em você, tá, Milady? Tô aqui com a Dandara, mas fique à vontade para falar qualquer coisa. Pode falar no microfone aí também. Olha só, mas você ensina no Vila das Artes, né? Que é uma escola pública, municipal, né? Que tem vários perfis de alunos, né? Qual é o diferencial disso para você? O diferencial é exatamente essa pluralidade que tem na Vila, sabe, Luiz? Assim, a Vila abraça, independente de crença, de raça, de classe social, ela consegue abraçar todo mundo. Então, a gente não tem um formato engessado, que o aluno chega lá e tem que se enquadrar naquele formato. Não. Pelo contrário, a gente vai tentando moldar, planejar os ensinamentos de acordo com que aquele aluno se sinta à vontade. Sabe? A gente vai respeitando as especificidades de cada um, mas construindo junto. É uma troca muito honesta que a gente faz relação professor-aluno. Pois na dança, né? O que é que tem, digamos, de diferente, de especial que o professor de dança deve ter quando se tem uma sala diversificada, né? Conhecer melhor o aluno, fazer parte da vida dele, como é que funciona isso? A gente tem que ter meio que um olhar de águia, né? Assim, porque às vezes nem sempre o aluno que chega lá com mais perfil, digamos assim, e que lá a gente não tem esses estereótipos de para dançar aqui tem que ser assim, assim, assado. Não. A Vila abraça todo mundo. Só que a gente, professor, tem que estar muito atenta a comportamento, a relação social. Eles também têm muito a gente como, para além de professora mesmo, a gente tem alunos em situações assim, que quando elas vêm conversar, eu mesmo fico bem abatido, mas não posso demonstrar, né? Não, peraí, vamos tentar resolver o que precisar, a gente está aqui. E ter esse olhar mesmo cuidadoso, né? Porque cada aluno é único. Não tem como a gente generalizar, cada qual tem o seu. E aí, às vezes, aquele que a gente meio deixa de escanteio, lá na frente vai sofrer isso, né? Ou então vice-versa. Tem uns que a gente aposta demais e que lá na frente, não, como a gente andou fazendo umas pesquisas com a turma de formanda, teve um que respondeu, não, ano que vem eu não me vejo dançando. E a gente, meu Deus, a menina tão linda, com talento. E já tem outros que não, a gente, digamos, achava que não ia seguir, tá? E não vejo a hora de me formar e vou entrar no curso técnico e vou buscar uma graduação, enfim. Interessante isso, porque é o olhar de águia que nem sempre funciona, né? Exato. Que você acha, né, por exemplo... Exatamente. Olhando para mim, você não apostaria num dançarino, óbvio. Olha, mas né? aí vai que, né? Milady, que cursos são oferecidos além da dança lá no Vila das Artes? Olha, hoje a gente já conta com 4 escolas, vamos colocar assim, minimamente organizadas como escolas livres. Então, né? É muito bom sempre só um que a parêntese, gente... são 4 escolas, ou seja, são escolas dentro de um complexo cultural. De um complexo, lá é um complexo assim, cultural, né? onde você tem o Centro Cultural Casa Barão de Camusim. Certo. Nós temos a Biblioteca de Artes da Vila, Sim. né, que agora, depois da reforma, eu convido todos a conhecer. Vou lá. Né? E
e a casa de formação, que é como carinhosamente é chamado, o espaço onde abriga as escolas, né? Então, nós somos 4 escolas hoje, que é a de, vou falar aí em termos de idade, né? A mais antiga é a audiovisual, depois veio a dança, teatro e circo. Né? E a nossa caçulinha, que está aí começando a aparecer as suas garras, né? Que é a de arte e cultura digital. Essa daí tem e que... tá surgindo belíssima. Quem está acompanhando já o que ela já está fazendo aí no remoto, né? Já impressiona. Já vem com uma garra de uma competência, que eu acho que essa é a grande preocupação da Vila das Artes. Então vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, tá? Aí no próximo bloco a gente conversa mais, quero saber mais um pouquinho, né, dessa escola nova, Arte e Cultura Digital. Só um pouquinho, Mileide, não vou te explorar muito não, nosso assunto é o dia do... uma linguagem tá engatinhando. Mas ela está engatinhando e eu junto com ela para entender. Tá certo, então falar como é que está a procura também, né, dos alunos pelos cursos, como é que também está o curso de dança hoje no Vila das Artes. Tem muito assunto ainda hoje e, claro, você não vai sair daí, a gente volta já. Estamos de volta, o Notícias de Fortaleza está de volta, está no ar, na TV Terra do Sol, 15 de outubro, Dia do Professor. E claro, hoje a gente não poderia deixar de trazer um professor, ou melhor, uma professora, né? Está aqui do meu lado, é a Dandara Matos, ela é professora de dança do Complexo Vila das Artes, e também está a Mileide Flores, que ela disse que não é professora, mas eu acho que ela ensina muito também por lá, e é diretora do Vila das Artes, né? Mileide, já que 15 de outubro é o Dia do Professor, queria que você fizesse assim, uma avaliação dos professores do Vila das Artes, uma avaliação no sentido de o grau de dificuldade que tem, os desafios, eles são bons mesmo? Olha, é uma pergunta difícil, boa, né? Ela não é difícil de ser respondida, porque ali nós temos um nível de professores de altíssima qualidade. Né? Eu acho que para poder ser professor da Vila das Artes, primeiro ele tem que ser diferente. Ele tem que topar alguns desafios que você não encontra em outros lugares. Né? Uhum. A Vila das Artes é uma escola que dialoga, ela constrói, você pode até ter pensado, assim, acredito que seja isso que passa pelos professores, uma ementa, vamos colocar assim. Sim. Mas essa ementa ela vai ser modificada dia a dia, né, dependendo da resposta que o aluno dá, dependendo também do diálogo que os professores têm, não só com os alunos, mas também com os pais. Então, esse triálogo, né? Sim, esse triálogo aí, ele é fundamental para a Vila das Artes, eu acho que ter seus 14 anos num aprendizado permanente. Você não tem fórmula, um ano não quer dizer que vai ser igual ao ano seguinte. Depende do aluno que entra nesse ano seguinte. Né? Então, você tem um professor que é o tempo todo se renovando, se repensando, né? Como o próprio aluno ele faz isso. Então, eu não penso, acho que Dandara já falou isso, a escola não pensa apenas em formar, em ali sair um grande ator, ou ali sair uma grande bailarina, ou alguém do circo, ou um cineasta competentíssimo. Né? Primeiro, você forma a pessoa ela está no centro das atenções. Né? E a formação profissional dela, ela que vai escolher, principalmente no caso da dança e do teatro, que a gente trabalha com crianças de 8 a 14 anos. Eu acho que aos 8 anos de idade eu dizer para ela, olha, você está aqui porque você vai ser uma grande bailarina, uma grande dançarina, eu acho que é privar essa criança de procurar outros lugares. Né? Então, a Vila das Artes é isso. Então, o professor ele tem que se encaixar nesse perfil. Ele tem que estar aberto a receber crítica do seu aluno, do pai, né? Da família, né? Dessa criança. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Então, o professor da Vila das Artes ele tem que, por si, né? Ele ser diferente e ele estar preparado para esse desafio. Sabe o que é que eu acho? Eu acho que a arte liberta,
mas eu acho que a pessoa não consegue se libertar da arte, porque é muito bom, né? Sim, Não é demais. verdade? Né? Uma vez que você está lá, você não... Até tenta às vezes, né? Mas não... Você consegue sentir, Dandara, isso que a Milady falou no dia a dia? Demais, demais. Assim, a Vila é exatamente por isso, assim, por ter essa pluralidade que a gente consegue caminhar e fazer essa troca honesta de conhecimento professor-aluno, professor-família, direção, coordenação, corpo docente. É incrível, assim, é por isso que se torna, de fato, diferenciada, como a Milady Eu acho bem que o outro colocou. grande ponto é a liberdade também que o professor tem. Ele não está ali dentro de uma caixinha, né? Ele não tem um olhar da direção, olha, siga tal caminho, faça tal coisa. Ele tem a liberdade, né? E o mais incrível é que passa por todos esses entes de uma forma muito, muito Sutil. leve e sutil. Né? Você não precisa estar numa sala de aula para saber que aquela aula está acontecendo e está acontecendo com competência. É a confiança, né? Vocês nos Aquela dão relação de liberdade. confiança entre todos que trabalham na vila e de acreditar que o aluno também vai fazer, que vai fazer os seus deveres, né? Tanto que a gente tem depoimentos de mães que dizem assim, olha, me parece que o primeiro dever que eles têm que executar é o da Vila das Artes e não da escola dele, né? Interessante. Então isso é muito interessante, isso é muito e é muito gratificante, rico. né? É. Pode Isso, falar, não, eu ia dizer, isso é legal porque a Milady, quanto a diretora, ela é muito presente. A gente teve uma reunião, não foi, Milady, de pais, e a Milady estava presente, e assim, surgiu realmente vários elogios. Eu acompanhei também a que reunião. legal. Porque nem toda instituição, Claro. a Milady poderia muito bem, não, se resolve aí, né, coordenação, Mas professor, ela é uma pronto. apaixonada pelo Vila, então, não assim, tem é como. outra. Nossa, ela sabe disso. É uma apaixonada pela Vila e a gente da Vila é apaixonada por ela, aluno, né? Aí Tinha eu vou sair aluno- daqui toda Não é, passeada. o livro, a Milady outro dia prometeu o livro a uma aluna, todo dia ela chega, a tia Milady tá aí? Aí depois, Milady, o que foi que tu prometeu? Pra você ver, E não um livro é... difícil, é O Menino do Pijama Listrado. Aí é enquanto a difícil. Baseado na Segunda Guerra Mundial para uma criança, Não a minha li o preocupação. livro, mas eu assisti o O filme. filme é um filme É muito complicado, interessante. é um filme pesado. Que inclusive o Vila das Artes também tem essa questão do audiovisual, né, da biblioteca, Tem o interessante. Cineclube O também. Cineclube, né? E a gente falando aqui de liberdade, né, de sala de aula, aí eu queria até chamar aqui algumas imagens, não sei se a gente separou aqui, para a gente só ter uma noção de como é essa sala de aula. Na verdade, olha só, a gente consegue ver ali que não tem as quatro paredes, né? Exatamente. Dá essa sensação de liberdade, de criação, né? De estar... Algumas, né? Outras, obviamente, precisam estar nesse ambiente, claro, né? Mas, assim, depois eu queria que você comentasse sobre isso. Sim. Até no próximo bloco, eu acho que vem espetáculo novo por aí, né? Vem sim, está em andamento. Massa, eu quero saber direitinho. Mas antes, a gente tem que lembrar que a gente está passando ainda por um momento difícil, complicado, que é a pandemia do coronavírus, né? Como é que o Vila das Artes se saiu nisso? Como é que foi? Como é que está sendo, né? Como é que está sendo? É um processo que eu acho que a Dandara depois fala pelo outro lado, né? O lado do professor ter que se adaptar. Mas eu acho que a gente percebeu que nós deveríamos pegar rápido isso, principalmente por termos uma escola de audiovisual, né? Então, a gente, logo, março, a preocupação, e veio muito dos professores de dança, porque o teatro estava começando ainda, a sua primeira turma, ainda não terminou a primeira turma, ainda não se formou a primeira turma, né? E aí a gente percebeu que eles, assim, nós vamos ter que fazer aulas virtuais, porque a gente já acreditava naquele momento que não seria nada passageiro. Né? A gente tinha uma noção que agosto já estaríamos aí lindas e satisfeitas voltando, né? Não, é bem assim. Mas a gente já de março já jogamos para agosto. A gente já sabia que aquele primeiro semestre ia ser todo virtual, né? Então a gente prepara um primeiro semestre com a intenção de, mesmo que a gente retorne, ninguém vai retornar, porque eu tenho que queimar essa etapa, uma etapa completa. Então a gente em abril já estava com todas as aulas, né? No canal do YouTube da Vila das Artes. As aulas, tanto a última a entrar foi a de circo,
demorou um pouco mais, mas hoje ela já tem também várias, principalmente porque o circo ainda trabalha só com os cursos de menor duração, ele ainda não tem o seu curso de 2 anos, que era para começar esse ano. São mais cursos livres, né? Livres. Aqueles Era mais para começar estilo esse ano, mas por conta da pandemia não houve o chamamento público, né? Mas a Vila das Artes, eu acho que ela conseguiu fazer uma adaptação até de forma bem rápida, né? E com eficiência, com participação de alunos. É claro que você teve alunos que, a princípio, e o professor também, para poder você dar aula numa sala, é muito diferente do que, olhando para o aluno, é diferente do que olhando para uma câmera. Muitas vezes, dependendo de qual for o assunto, tem aluno que nem liga a câmera, né? Então, Na dança não dá, porque você tem que ver como é que é a execução mas assim do movimento, mesmo a gente né? ainda tem uns, porque a pandemia também abalou muito o psicológico, né, Luiz, de todo mundo. Então a Sim. gente tem muitas, principalmente adolescentes, que não se sente à vontade. Foi uma das regras quando a gente voltou com as aulas online, era que a câmera tinha que estar ligada. Para evitar que faça de qualquer jeito e se machuque, né? Claro, Afinal, com certeza. Só que ainda tem uns um pouco resistentes e a gente respeita isso, né? Pois é, antes até de encerrar esse bloco, eu queria saber de ti, como é que foi esses desafios, né? Como é que foram os desafios nesse contexto, né? O que é que pode servir de aprendizado também, diante disso tudo, quando voltar ao normal, né? Porque esse não é o normal, né, verdade? Exato, de jeito nenhum. E como bem falou a Mileide, assim, eu lembro demais, foi uma quarta-feira, dia 18 de março, começou o decreto. E aí a gente rapidamente Eu lembro. se organizou, não, vamos fazer aula por bloco, sem ser as aulas comuns, para deixar esses alunos ocupar a mente, né? Porque estava aí uma loucura as informações para não deixar eles aquém de tudo isso. Aí veio o primeiro desafio, que era fazer aula, cada professor fazia uma aula por semana para ir suprindo essa necessidade. E aí, quando foi em abril, né, oficialmente, teve cada professor sua carga horária, e aí o desafio foi grande. Que ao invés de eu produzir um videoaula, eu tenho 3 turmas, eu tinha que produzir 12 videoaulas. Nossa. Imagina aí. É. E aí vem a dificuldade da parte de logística, de câmera, vem a dificuldade de edição, que eu não sabia para onde era que ia, noites e noites de tutorial. Eu imagino. Interferências externas, né? Claro, Porque os ruídos, né? Então, eu moro em casa e na avenida, aí tal hora passa uma moto, tal hora late um cachorro, chama um vizinho. É interessante E o outro esse depoimento. desafio, que eu acho que também foi imenso, foi o da gente começar a perceber que, por exemplo, nós somos contrato de gestão com o Instituto Iracema. Sim. É gestão pública. O que é 1 hora aula em vídeo, 1 hora aula? Como é que eu vou pagar isso? Entendi. Para atender essas necessidades de você não estar ferindo um contrato de gestão. Então, aí foi reunião com advogados. Menino, olha, foi uma sequência de reuniões para entendimento, para poder você fazer uma releitura de dados que antes era presencial, agora para o virtual. Então, tudo isso nós tivemos que fazer e eu acho que foi bem rápido Sim, mesmo. e eles tiveram a direção e a coordenação, né? Na pessoa da Marina, teve essa sensibilidade de nos ouvir, porque tal hora a gente estava gravando. Imagina, um aluno de 6º ano, ele tem várias disciplinas. Então, ele recebia 3 vídeos, do outro professor 3 vídeos, do outro 3 vídeos. A gente não estava conseguindo se acertar. E vieram as reuniões, até Mileide, encontrar. Conseguiu essa sensibilidade, a gente conseguiu afinar, não foi, Mileide? Diminuir essa quantidade. Foi quando a gente começou a vir em retorno dos alunos, porque a dança é muito de toque, de sensação, né? Então, levanta a cabeça, transfere. Como é que eu sabia se aquilo, como era que estava chegando para o aluno e se estava chegando para o aluno através de um vídeo De uma tela, né? É. Olha, são interessantíssimos esses depoimentos, porque a gente está aqui dando um exemplo da importância de se comemorar o dia 15 de outubro. Porque é um depoimento sincero do dia a dia, da dificuldade do professor, seja qual for a universidade, se é grande, se é pequena, se é uma escola pública de arte, se é privada. O importante é que esse sacrifício proporcionou a continuidade do trabalho, do ensinar, do aprender. Isso. Né? E isso é legal te ouvir dando esse depoimento, né, de o que aconteceu durante esse período. E veio né? para a gente se reinventar, porque várias coisas eu mudei a forma de ensinar pensando em como é que ela na casa dela vai conseguir fazer aquilo, né? Então a gente buscou outras formas. E isso é ser professor, né? Ou professora, no seu caso, né? Independente se é de arte ou de matemática. Aí, no próximo bloco, a gente vai continuar conversando, até para a gente entender melhor como é que é o acesso ao Vila das Artes também, né? Que cursos estão por vir. E se essa história de live, né, ao vivo, vai pegar mesmo e vai continuar. Não sai daí, a gente volta já.
Voltamos com notícias de Fortaleza aqui na TV Terra do Sol, 15 de outubro, dia do professor, e a gente convidou uma professora de dança, a Dandara Matos. Ela ensina dança clássica no Complexo Cultural Vila das Artes, e também a Mileide Flores, que ela é diretora lá do Vila das Artes. E a gente está falando sobre tudo que acontece no Vila, mas especialmente, claro, com essa questão do professor, né? Já que dia 15 de outubro é o dia deles, é o dia da Dandara, né? Dandara, aí no bloco passado você estava falando sobre essa dificuldade, né, desse depoimento, desse aprendizado de se dar aula virtual pela tela. Agora as coisas estão melhorando, está mais adaptado, outras tecnologias surgiram para te auxiliar? Sim. Primeiro veio, né, o desafio maior, que foi a enxurrada de vídeos, e aí a coordenação junto com a direção sempre nos ouvindo, porque afinal era a gente que estava ali, né, produzindo. Aí deu uma diminuída nos vídeos, porque aí a gente tinha o retorno dos alunos. A partir do momento que eles tinham menos vídeos, eu acho que eles conseguiam se sentir mais confortável para dar conta de tudo. E aí vieram as férias, e com isso a direção, junto com a coordenação, junto com o Instituto, conseguiram viabilizar uma plataforma de aulas online, né? Então, agora a gente está no céu, os problemas acabaram. Enquanto os alunos estavam de férias, vocês pensaram num método de vamos facilitar isso aqui. Foi isso mesmo, Mileide? E que plataforma é essa? São essas plataformas. Que passa mesmo a aula, né? Ela é adaptada, vamos dizer, para aulas, né? Então ficou bem mais fácil, não é mais você dentro do seu aprendizado, com seu celularzinho ali, tentando fazer uma filmagem. E individualizada, porque aí você tinha que atender individualmente. Agora não, você pode atender o grupo, né? Tá todo mundo numa sala de aula virtual assistindo uma aula. Olha aí. E aí a gente vê o que funciona e o que não funciona. Diferente do vídeo que a gente fazia, sabia Deus se ia funcionar ou se não, né? Porque ali na hora, né? E a própria adesão dos alunos, né? A gente tem agora um retorno que nem se compara com o vídeo aula. E eles mesmos dizem, professora, não é porque ficar fazendo com você falando ali sem estar aqui é completamente diferente. Então aí agora eles... Uma aula coletiva individualizada. Que legal. Paradoxal isso, mas é isso mesmo, né? Agora, então não precisa nem eu perguntar, mas eu vou perguntar. As lives, então, esse estilo vai ser uma coisa mais presente, pelo menos até segunda ordem no Vila das Artes? Eu acho que a segunda ordem seria ninguém assistir virtualmente. Né? Entendi. Porque o virtual ele veio, acho muito difícil a gente retornar à época da fumaça, né? Das mensagens por fumaça ou por tambor, né? Então, eu acho que a gente tem agora o segundo grande desafio, é ver o que realmente vai para o virtual e o que não vai. Né? Eu acho que as próprias aulas presenciais, elas podem ser muito melhor, em alguns momentos, qualificadas até, com o apoio do virtual, ela pode ser mesclada. Né? Você pode ter os exemplos. Hoje você pode trazer bailarino do mundo inteiro e mostrar como é que ela faz o passo, sem eu ter que chamar a pessoa aqui. Né? Então, eu acho que o virtual, sim, o remoto vai continuar. Em alguns pontos da vila, eu acho que cresceu bastante. Talvez a gente tenha um maior reforço. Né? Eu aqui cito muito o Cineclube da Vila das Artes, né? O Cineclube no virtual, ele praticamente, eu acho que foi o Cineclube da Vila que começa um cineclubismo virtual, né? Então, nós não vamos abandonar, não. Nem dá mais para se desapegar disso, não dá. A gente pode ter aulas, por exemplo, eu posso ter alguém que eu queira trazer, ele não tem tempo hábil de se deslocar, mas tem tempo hábil de dar uma aula desde que ele esteja na cidade dele. E o custo? Né? Além do custo, financeiramente isso pode... Né? Então, eu acho que a gente pode crescer, aumentar a quantidade de pessoas que a gente tem acesso a dar aulas, né? Qualificar mais... Esse é o nosso objetivo. E é o que tem acontecido com a dança, né? Todo final de ano a gente chama um convidado. Nem todo final de ano, nem sempre é de fora, mas dessa vez a gente, para dar um up na turma de formandos, chamou de fora. E geralmente eles... Quem é o Luiz Fernando Bongiovanni, coreógrafo, professor.
E Ele é aí, de onde? geralmente, Desculpa, de São Paulo. São Já Paulo, trabalhou na São certo. Paulo Companhia de Dança e hoje ele tem um grupo próprio. Que legal. E aí, até então, a gente ficava aguardando ele chegar para iniciar o processo. E com essa história das aulas online, ele já iniciou o processo há um mês. Ele chegou ontem, mas já tem um monte de material, porque ele já vinha trabalhando com elas. Então, é uma coisa que a gente provavelmente leve para prosperidade, né? De adiantar o trabalho ele lá e... Que legal. Vou chamar aquelas imagens de novo, porque aquelas imagens, elas não são imagens qualquer. Essas daí, ó, pronto, essas daí. Não são imagens de aula, né? De aula, são né? São os ensaios dos espetáculos de final de ano que acontecem, né? Aquele Esse lá foi o era- do último ano, né? Do último 8 ano lá, né? pontos, Foi do ano exato. passado? Do ano esse? passado. Ano passado. Ah, então quer dizer que todo fim de ano tem um espetáculo que vocês Exato. preparam, especial. 2 espetáculos, um para a escola, que vai do 1º ao 5º ano, e um separado para o 6º ano, que é a turma de formandos. Então vamos deixar claro aqui que tá todo mundo vendo. Ah, cadê as máscaras, né? Tô vendo alguns colegas ali São também. imagens feitas, né? antes. Ano passado, antes da pandemia, deixar claro isso, tá? Agora, a gente tem aí imagens do ensaio, do espetáculo de fim de ano da dança, né? Do ano passado. E aí me fala como é que foi esse espetáculo. Aí foi incrível, assim, esse trabalho foi de direção de professores daqui mesmo, mas foi bem legal, né? Falava dessa forma minimalista, então tinham vários quadrados de vários tamanhos e a dança acontecia toda... Minimalista no sentido de não ter um grande cenário, bem, digamos, que a e gente de chama movimentação, né? superprodução, Só que né? acabou que depois a gente avaliando, a gente não ficou muito também a movimentação minimalista, porque a gente artista sabe como é, né? Vai se empolgando. Sempre exagera, faz o grande, né? E Exatamente. é bom que quem tiver com curiosidade em assistir, todos os espetáculos da dança estão no nosso Bem YouTube. lembrado. No YouTube é mesmo? Do Todo Vila das canal. Artes? Todos os espetáculos. Legal, né? bacana. Tanto Se der dança, tempo, a gente teatro. mostra aqui o YouTube também, da dança, do teatro e... Aliás, eles. todas as nossas ações estão hoje no YouTube. Ah, que legal. Né? Bacana. As Então, produções também dos alunos do audiovisual estão também no YouTube já. muito bom. E esse ano, como é que vai ser esse espetáculo fim de ano? É, Eu adoro fim de ano. Fim de Então. ano é um momento especial e É. sempre quando tem espetáculos assim, né, de escolas Isso. como Vila das Artes, sempre é bom acompanhar e ver o que tá Exato, sendo exato. E produzido, no né? meio do ano, encerramento do semestre, a gente também conseguiu produzir 3 videodanças, 3 professores produziram videodanças incríveis através das aulas online, do retorno Legal. dos alunos, né? E aí nós estamos trabalhando para fazer um filme, né? Na última reunião que tivemos, para fazer um filme com a escola de 1º a 5º ano e o espetáculo que está sendo ensaiado nesse momento, inclusive pelo Luiz Fernando Bongiovanni com a turma do 6º ano. Ainda não temos data, mas quando tiver, né, Mileide, a gente Claro, informa pra comunica, gente, vem sim. aqui, comunica, né, Sim, para sim. que todos possam acompanhar. Já tem local, pelo menos? Não. Ainda não. Tá É em porque processo de produção, exato. Até né? então seria no Teatro José de Alencar, né? Mas Certo. aí a gente está aguardou agora a presença do coreógrafo para saber se ele quer um local aberto, a proposta de fato, né? A proposta para Abraçar a saber proposta dele. qual vai ser o local Exato. adequado para o tipo de Exatamente. espetáculo que ele está imaginando, certo? Agora, quem está assistindo a gente e deve estar, assim, louco para começar a fazer essas aulas, né? Quem que pode ter acesso e como? Como é que faz para ter uma aula da Dandara lá no Vila das Artes? Olha, nós temos alguns modelos de acesso, né? Os das escolas, dos cursos de longa duração, no caso da dança, que são 6 anos, né? É um chamamento público que acontece no final do ano, né? Para crianças de 8 a 14 anos, tanto para o teatro como para a dança, esse chamamento... Aliás, todas as escolas são para o chamamento público. Só que do audiovisual ele só acontece de 2 em 2 anos, a turma é de 2 anos, terminando uma entra outra, né? Da dança não, é anual, né? Porque você, a cada 6 anos sai um, mas também você tem que estar nessa rotatividade aí permanente, então sempre sai uma turma e entra outra, né? No caso do teatro está seguindo a mesma lógica. O circo, ele vai seguir também essa mesma lógica, né? Com a sua primeira chamada pública, deve sair em dezembro ou janeiro. Vamos aguardar. Né? Vamos aguardar. Então, geralmente, é nesse formato de entrada. Há uma seleção, né? Agora, todas têm seleção e por chamada pública. Anual, para os cursos de longa duração, menos o audiovisual, que é de 2 anos.
Para os cursos de menor duração, esses de 40 horas, 20 horas, esses cursos que a gente chama mais livres, né, também é por inscrição na internet. E faz uma seleção, né? Faz uma seleção. Pronto, para a gente encerrar, tá? A gente está indo para o fim da nossa conversa aqui. Eu queria só uma mensagem, tá, Mileide, da Dandara, ela como professora, porque a gente tem o dia 15 de outubro como o dia do professor. Queria que você passasse, enquanto professor, passasse uma mensagem, não especificamente só para os professores, né? Mas aquela importância que tem tudo isso que é feito, né? Primeiro eu queria deixar os meus aplausos, né, aos profissionais, principalmente da área, e dizer que a gente continue firme, que apesar dos desafios, a gente continue acreditando na arte, né, na dança, na arte no geral, como poder de transformação. É duro, é árduo, é trabalhoso, tem dias que é estressante, mas quando a gente faz porque gosta, porque acredita, é completamente diferente. Deixar um salve especial aos amigos da Vila das Artes, né, que é uma equipe incrível. Gente, obrigado, Dandara. Obrigado pela mensagem. Obrigado pela presença da Dandara Matos, professora de dança do Vila das Artes. Assim também como a diretora do Vila, né, a Mileide Flores, e gentilmente vieram aqui passar todas essas informações nesse dia especial, que é o 15 de outubro. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece. A gente faz uma pausa, volta logo em seguida, não sai daí.